Que a energia cósmica do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de vocês, reproduzindo a benevolência no ato de servir a coletividade e servir a individuação do seu espírito dentro do seu trajeto encarnatório. Nos últimos dias, observei uma pergunta dentro de um dos evangelhos no lar, e o quanto é importante esses momentos de oração dentro dos lares de cada um de vocês. Muitas vezes o evangelho do lar parece que é algo muito complexo. Caríssimos, só o fato de você parar um pouco, pegar uma leitura reflexiva, empreender algumas orações, você já está fazendo o seu evangelho no lar, harmonizando o ambiente residencial, auxiliando que aos transeuntes, espíritos que porventura estejam na sintonização equivocada dentro das suas calibragens, sejam abrandados e neutralizados. E então a pergunta foi, Pai Damião, o que significa o Espírito Santo? Por que o Espírito Santo ele é equiparado a uma pomba branca e não a um outro animal, a uma outra ave? Então, caríssimos, precisamos fazer primeiramente uma reflexão sobre a compreensão que no século VI depois de Cristo, quando Constantino estava empreendendo a compilação dos escritos que seriam então colocados como um sistema de uma literatura, o livro sagrado colocado como a Bíblia, e então foi-se colocado dentro das escritas a Trindade, Pai, Filho e Santo Espírito. O Santo Espírito, assim então entendido como uma extensão da interlocução, ou seja, uma ponte mensageira entre os planos, entre o céu e a terra. O Santo Espírito, ou Espírito Santo, como foi mais propagado diante das gerações e séculos, significa uma força consciencial que promove a interlocução entre o plano divino e o plano da matéria, fazendo com que aconteçam as manifestações que vocês aqui então colocam como as autocuras, as manifestações da fé, as manifestações da oração. Ao fazer uma oração, por exemplo, abre-se um portal, abre um campo iluminativo, abre-se uma conexão ao Santo Espírito Cósmico Universal, Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, e assim, diante dessa conexão, são promovidas os encaminhamentos dos espíritos que porventura estejam associados ao seu campo áurico. São realizadas as harmonizações do ambiente do seu próprio espírito, na sua individuação fractal e também na forma do seu pensamento, que muitas vezes está sendo assediado, vampirizado e demais outras formas de desequilíbrio do espírito. Então, ao Santo Espírito, então foi-se colocado esta atribuição desde então. E o nome da Mestra Maria, na mesma ocasião, foi retirado ao máximo dos escritos, colocando-a como uma participante da história de Jesus, colocando-o somente como o protagonista de toda a história da cristandade, colocando de uma forma discreta a passagem de Maria. É tanto que nos livros sagrados e no livro principal sagrado da cristandade, do cristianismo, a figura de Maria não se fala sobre a infância de Maria, sobre a adolescência de Maria, sobre as iniciações que Maria assim realizou, mas sim já mostra a maternagem de Maria e também o seu sofrimento juntamente com João, o evangelista, dentro da crucificação, e deixa também de trazer as respostas e compreensão da história de como Maria seguiu, para qual local Maria seguiu após o arrebatamento de Jesus e quais foram as tarefas ainda plantadas pela Mestra Maria, por exemplo. E então o Santo Espírito é colocado na figuração de uma pomba branca, pois à época era muito comum a utilização dos pombos correios.
Então, o pombo-correio é aquele que leva e traz mensagens. O Santo Espírito é aquele que leva e traz mensagens, aquela ponte mensageira que faz a interlocução. E então foi-se colocado a figuração desta ave, da pomba, representando o Espírito Santo por esta habilidade. Assim como, caríssimos, quero lembrar que os bárbaros, os persas, não utilizavam, por exemplo, os pombos correios, mas sim utilizavam as águias. As águias também eram utilizadas para levar mensagens a outros territórios e trazer as respostas destes territórios devidamente treinados, não é, caríssimos? Então, observem que é uma figuração cultural que foi se colocada para o pombo, a pomba branca. E o Santo Espírito, então, forma a interlocução entre mundos, as mensagens que são recebidas e amparadas pelos seres residentes do planeta Terra e a interlocução dos seres dos eus superiores que estão em patamares conscienciais superiores. Então, ao introduzir, por exemplo, que na hora do cruzamento do seu corpo, em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos fazendo a saudação da paternagem, da maternagem, do Espírito do Mestre Jesus e da sua cristandade, e assim como a interlocução de todos os portais que possam chegar ao Espírito dos residentes das mais diversas camadas conscienciais. Então, ao se visualizar, ao sentir o Espírito Santo, muitas pessoas são bafejadas pela força do Espírito Santo. Muitas delas entram em estado de transe, em estado alterado de consciência, na força do Espírito Santo. Isto quer dizer, caríssimos, que em verdade esta pessoa, médium, está fazendo a sua ligação com outras camadas conscienciais, com outras dimensões. E tamanha é esta vibração que as sinapses neurais formam um campo tão profundo que salta o sistema eletromagnético cerebral da zona alfa e assim consegue aprofundar em outras camadas, inclusive na zona delta, que é num estado profundo de relaxamento em que o cérebro assim pode reproduzir. Então, caríssimos, o quanto é importante vocês compreenderem, porque talvez dentro desta sintonização provocativa do que seria o Espírito Santo, talvez vocês já tenham rogado para o Espírito Santo alguma intervenção na sua vida. Talvez, inclusive, você tenha o símbolo do Espírito Santo. Aqui na sala de acolhimento de Águas da Aruanda, existe a figuração de uma pomba, figurando a força do Espírito Santo, ou seja, a força interlocutora destes portais, dessas consciências. O conhecimento liberta. Compreender aquilo que se fala, compreender os movimentos daquilo que se faz, as figuras geométricas que são colocadas em ressonâncias ao seu corpo, como joias, figuras nas suas casas, devem ser compreendidas do que se trata, de quais portais aquilo abre na sua jornada, de quais camadas energéticas pode provocar uma atração ou uma repulsa da harmonia, por exemplo.